Boa noite, salve Maria. Quarto dia da novena dos solteiros em honra a São José, em busca de um amor casto e obediente à vontade de Deus. E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Vai deixando aí nos comentários de onde que vocês são. Faça o convite do lado direito no aviãozinho, convide um amigo para estar rezando com a gente. E é isso. Quarto dia da novena. Vamos pedir a São José para que possamos ser fiéis às coisas de Deus, para que possamos seguir os mandamentos de Deus e entender a importância que é estar sempre em estado de graça. Nas pequenas coisas, se a gente é fiel nas pequenas coisas, a gente vai conseguir ser nas coisas grandes também. Então é não falar mentira, ir à missa ao domingo, ser uma pessoa honesta, tanto no trabalho quanto com a família. Se você está procurando um relacionamento, seja honesto com essa pessoa. Não fica fazendo joguinhos, é tão feio, é tão imaturo a pessoa que faz joguinhos, fica achando que para seduzir a pessoa tem que ficar falando mentira, inventando história. Isso é muito feio. Então vamos ser fiéis às coisas de Deus, às mínimas coisas nossas do dia a dia, e pedir São José essa graça. Talvez alguém aí já é acostumado tanto a mentir, mente tanto assim, às vezes nem é mentira que faz mal para o outro, mentira bobinha do dia a dia. E essas mentiras vai fazendo você acostumar a ser uma pessoa mentirosa. Então se você mente nessas pequenas coisas, quando acontece alguma coisa mais grave, você vai achar que é a mentira que vai poder livrar você de alguma coisa, a mentira que é a solução. Então não vamos ser pessoas mentirosas, vamos ser verdadeiras, estar sempre no caminho de Deus e pedir a intercessão de São José, que ele possa mudar o nosso coração. Porque mentir, às vezes as pessoas estão acostumadas, acham que é normal falar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, que não faz mal a ninguém. Ninguém quer uma pessoa do seu lado que minta, que fica mentindo, que você não possa confiar. Se você não quer isso para sua vida, não seja essa pessoa. Peça a São José essa graça da mudança, das coisas mínimas do dia a dia, de não mentir para nada, ser verdadeiro. Porque é muito importante que a gente seja fiel nas pequenas coisas. Porque no nosso dia a dia conta muito quem nós somos, quem nós vamos nos construirmos, porque aí a gente vai cativar as pessoas certas. Às vezes você está mentindo para alguém e essa pessoa conhece o seu futuro José, sua futura Maria. Ali, aquela ali é mentirosa. Às vezes você está falando uma mentira e acha que está enganando, a pessoa já sabe que é mentira. E é muito ruim você estar num relacionamento com pessoas que mentem, pessoas que você não pode confiar. Igual a Carol tá falando, a mentira não é aquela mentira assim de você traiu a pessoa, você ficou com outra pessoa sem a outra saber. Um dia eu vi um padre falando isso na homilia, o católico não mente. E as mentiras simples, coisas bobas, banais do dia a dia, você vai acostumando com aquelas mentiras simples até que ela cresce. Então nós, cristãos católicos, devemos sempre andar alinhados com a verdade. Seja o mínimo que for, fale a verdade. Nós não podemos estar alinhados com a mentira. Devemos sempre confiar um no outro. Uma pequena mentira, você perde a confiança da pessoa. Igual nessa era de hoje em dia de internet, celular. Tem muitos casais aí que um esconde a senha do telefone pro outro. Isso não é normal. Não é normal também você ser uma pessoa obcecada e ficar vigiando tudo, com ciúmes, desconfiança. Às vezes você carrega isso de um relacionamento passado, essa obsessão, esse ciúme excessivo. E quando a pessoa bloqueia o telefone com a senha e não deixa o namorado, a namorada ver de jeito nenhum, ou os casados também, ali tem algo de errado, porque
É um bem do casal, o telefone, um poder mexer, e não quer dizer igual eu tenho a senha da Carol, ela tem a minha, eu não fico olhando a conversa dela no WhatsApp, no Instagram, não, né, Carol? A gente não fica fazendo isso. Porque a gente tem confiança no outro, né? Sim, mas a gente tem a liberdade de um dia eu precisar pegar o celular dele Sim. pra ver alguma coisa, ou ele pegar o meu, não tem problema nenhum. E às vezes você tá conhecendo alguém e você fala aquela mentira boba, ou da sua idade, ou de que você já teve um relacionamento, ou que você nunca teve. E depois você acaba tendo um vínculo, gostando daquela pessoa, e aquela mentira você vai ter que falar a verdade, ela vai descobrir. Aí qual a impressão que ela vai ter de você? Que você é uma pessoa mentirosa. Vai perder a confiança. Então, às vezes, você fala uma mentirinha assim que não é nada demais. Que você acha que não é nada demais. Mas a pessoa vai perdendo a confiança aos poucos. Então, vamos ser verdadeiros, né? Falar a verdade. E pedir São José, porque às vezes tem pessoas que estão tão acostumadas que às vezes é difícil se livrar disso. Então vamos pedir São José para que ele possa interceder nessa área da vida de vocês também. E prestem bem atenção aos sinais, a gente sempre fala isso. Tanto os homens quanto as mulheres. Se você está relacionando, conhecendo alguém agora e tá achando que a pessoa tá mentindo, fala mentira ou já mentiu para você, uma coisa bobinha ou não, fica atenta aos sinais. Porque essa pessoa pode ser mentirosa, essa pessoa pode estar escondendo alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre atento aos sinais, para a gente não relacionar com alguém que não é legal e depois nos decepcionar. Eu já queria trazer uma pergunta que chegou no nosso direct. Chegou até mais de uma vez já chegou essa pergunta, porque é uma dúvida. E nós não devemos menosprezar a pergunta do outro. Às vezes você está numa caminhada há mais tempo e fala assim, nossa, que pergunta mais idiota. E não é assim que as coisas funcionam, isso é soberba, egoísmo, porque tem pessoas que estão iniciando agora, que não sabe nada, nasceu aquele desejo de ser católico agora, está no início de caminhada, todo mundo parte de um ponto inicial. Então, se alguém te fazer uma pergunta que para você é besta, essa pergunta não é besta, a gente deve tratar com caridade e levar a verdade para a pessoa. Igual uma pessoa nos perguntou assim, eu já fiz sexo com meu namorado, eu preciso viver a castidade? Porque muitas pessoas acham que a castidade no namoro é só para quem é virgem. E não é. A castidade é para todos. Então, se você está aqui hoje, você fez sexo com seu namorado, ou está fazendo sexo com seu namorado, já fez, já passou, tem uma vida sexual ativa, e está querendo mudar isso, qual o caminho? Arrependimento sincero, propósito de mudança e sacramento da confissão. E depois do sacramento da confissão é se livrar de tudo que te faz cair nesse pecado. Porque não adianta nada ver se você está fazendo sexo com seu namorado, vai lá e confessa, sabendo que vai cometer o pecado de novo. Igual uma vez eu vi uma coisa assim, o padre até postou e riu, falando se o rapaz ia viajar com a namorada pra pousada e tudo, e ia viajar no final de semana e queria confessar na sexta-feira o que ele ia fazer no sábado e no domingo com ela. Ou seja, tá brincando com o sacramento da confissão, sabe? Não é assim. Então a gente confessa com o propósito de mudança. A gente tem que querer mudar. Então quem já foi casado no civil, quem foi casado na igreja e tá com o processo de nulidade aí, todo mundo é chamado a viver a castidade. Não quer dizer que você já fez sexo uma vez ou outra que você não. Sim. E quando você vai confessar, você tem que confessar de uma coisa que você se arrepende, né? Se você confessa, mas sabendo, eu vou pecar isso de novo, né? Então, essa confissão não é válida, você está brincando com o sacramento, e isso é muito sério. A gente não pode brincar com o sacramento da confissão. Confesse se você está arrependido. Acontece muito de você cair, às vezes, por exemplo, da gula, não quero mais cometer a gula, e você confessou, aí depois passou um tempo, você acabou caindo de novo. Mas não foi... Quando você confessou, você estava arrependido, estava disposto a lutar por isso. Agora, se você caiu de novo, você pode buscar e arrepender de novo, você pode buscar o sacramento. Não pode ficar brincando com o sacramento, falando, vou confessar, depois,
se eu cometer de novo, vou lá e confesso de novo. Então a pessoa não arrependeu, ela não arrependeu. É lógico que tem alguns pecados que a gente arrepende, às vezes a gente cai de novo, porque nós somos fracos. Fruto do pecado original também. Sim, isso é normal que aconteça. Mas quando a gente confessa, com arrependimento sincero, pode ter certeza que você vai ser fortalecido. Você vai sair de lá mais forte para vencer esse pecado também. Se você for sincero, e você tem que pedir a intercessão do seu anjo da guarda, de Nossa Senhora, São José também, para vencer esse pecado. Eu vi nos comentários que apareceu mais pessoas falando, sabe, que é uma dúvida, não é só de uma pessoa só. Para quem chegou depois, a pergunta foi se quem já fez sexo uma vez, ou já está fazendo sexo com o namorado, ou com um ficante, aí se precisa guardar a castidade. Sim, castidade é para todos. É só buscar o sacramento da confissão e ter o propósito de mudança. Se não tem um propósito de mudança, se quer continuar na sem vergonhice, não adianta nada. Você não pode comungar, você não fica em estado de graça. Sua vida vira uma baderna. E então a gente tem que saber reconhecer no que a gente está errando. Se você está caindo muito no pecado da castidade, é buscar reconhecer se os locais que você frequenta, o seu olhar, o seu consumo das redes sociais, o que a gente sempre está trazendo aqui, sempre aqui no nosso Instagram. Hoje eu fiquei assim, muito feliz. Chegou uma pessoa no nosso direct ali que nem sei se ela tá aqui, se tiver não precisa nem manifestar, não. Chegou no nosso direct falando que reviveu um retiro com o namorado, que eles viviam vida de sexo, muito tempo sem se confessar, e que se sentiu tocados no retiro. Eu e a Carol também, a gente foi, somos assim, igual eu falei, filhos de retiro. Nós tivemos assim a nossa grande conversão dentro de um retiro de carnaval. De buscar a verdade, de seguir esse caminho. Então, eu até orientei a pessoa, mandei um exame. A gente tem um bom exame de consciência, que é do site do Padre Paulo Ricardo, que a gente sempre manda para as pessoas. Ele é grande, é umas 35 páginas, porque é um exame de consciência de você pegar, fazer uma oração fechada no seu quarto, pegar um caderno, rezar e passar item por item ali, anotando no caderno. Você guarda, marca na paróquia o dia da sua confissão, leva essa confissão anotada para o padre e lê tudo no dia. Vai falando isso, vai falando com calma, o padre vai te passando orientação. A melhor forma de se confessar é sim. Você fazer uma oração tranquilo, anota tudo no papel, porque às vezes a gente esquece, até quem faz confissão mensal, você esquece alguma coisa. Nossa, eu fiquei muito irritado tal dia. Igual, beber não é pecado. Beber excessivamente é pecado. Às vezes a pessoa bebeu muito, saiu dirigindo na BR, aí, acelerando. Mesmo ela achando que está consciente, ela coloca a vida de alguém em risco. Pecado. Faltou à missa domingo. Desrespeitou os pais. Tá no serviço lá fazendo corpo mole. Tudo isso é pecado. Então, esse exame de consciência, igual signos. E tem muitas pessoas que entram no nosso clube de solteiros, aí na hora que eu bato o olho no perfil da pessoa, no Instagram, tá lá que é de Áries, Escorpião. Católico não tem signo, não tem esse negócio de trevo de 4 folhas, olho grego. Quem quer acreditar nisso, tudo bem, mas quem é católico não pode tá com um pé aqui e outro ali, entendeu? Igual tinha uma pessoa que, não lembro se foi na nossa live ou se foi numa postagem que a gente fez falando que usava DIU e não sabia que era pecado. Então, tem muita coisa que a gente não sabe por conhecimento, mas também a gente não pode ficar na ignorância de seguir do jeito que você acha que é o certo e deixar a vida me levar. Então, quem quiser pode pedir para a gente depois esse exame de consciência. A gente sempre disponibiliza no Clube dos Solteiros, que é do site do Padre Paulo Ricardo. É completíssimo. Não tem nenhum exagero ali, é tudo que conforme está o catecismo da igreja. Então, é fazer esse exame de consciência completo. Se for preciso encher a folha lá e falar com calma com o padre. E buscar a confissão. Então, a castidade é para todos. Se você fez sexo com seu namorado, lá antigamente, a castidade é para todos. Você precisa viver a castidade, precisa se confessar e viver em estado de graça. Sim. E conhecer a igreja, o que a igreja ensina, né? O que fala. Porque às vezes a gente fala, isso é errado, isso é pecado. Mas a gente tem que ter o conhecimento, ler o catecismo,
entender os motivos, principalmente vocês que estão buscando ter um relacionamento, ter um matrimônio, né? Você tem que entender essa questão do filho, de anticoncepcional, tanto a mulher quanto o homem. Questão de ser aberto à vida. Tem muita gente que fala, isso é loucura, isso daí é bobagem. Isso é muito sério. É muito sério. E a gente tem que entender o que é isso antes de ter um relacionamento. Você tem que entender por que a igreja fala que não pode ter consumir anticoncepcional, por que você tem que ser aberto à vida. Então, abra o seu coração e a sua mente para entender o que a igreja ensina. Ela não ensina para você tirar sua liberdade, não. Para só colocar regras e mais regras em você, não. Para você seguir, não. Tudo tem um motivo, tudo tem um sentido e é tudo por amor. A igreja nos orienta por amor, para que a gente possa estar em estado de graça, para que a gente possa viver sempre conectado a Deus. Então, por isso que é importante a gente entender o porquê e abrir a cabeça, abrir a mente para isso. Porque tem muita gente que acha, isso é modinha, esse povo aí é rico, por isso que tem esse tanto de filho. Isso daí é pra aparecer, pra que tanto filho? Eu que não quero isso. Não é assim também não, gente. Então, abra sua mente, o seu coração, entenda o porquê de tudo isso. Olha como que o mundo tá hoje, a sociedade, que não quer saber mais de filho, que não entende a dignidade de uma vida, que é a favor do aborto. Então, vamos entender o que a igreja nos ensina. E vamos amar isso. Porque isso é libertador. É isso que nos faz bem, é isso que nos faz diferente das coisas do mundo. Isso que nos faz próximos de Deus, fiéis. São José foi fiel a Deus. Vamos ser fiéis em tudo a Deus. E vamos entender o porquê. Porque se você vai na sua faculdade, o professor, os seus colegas de trabalho, tudo vai achar errado, vai ter um discurso para falar com você. Vai se achar o mais inteligente, porque a ciência fala isso e disso, que a igreja está impondo as coisas. Então esteja preparado para entender o que a sua igreja fala, o que a sua igreja ensina, para que vocês não caiam nessas conversas, para que vocês não se sintam inferiores a essas pessoas, não se acha, eu acho que estou muito fanática. Não, você está certa em seguir as coisas de Deus, é a sua fé. Então a gente tem que estar bem informado, a gente tem que estar com o coração aberto, a gente tem que ser fiel a Deus em todas as coisas. São José, quando Nossa Senhora ficou grávida, o Espírito Santo, o que as pessoas na época falavam? Mulher ficou grávida, não é casada, não é do seu marido, vai ser apedrejada. O que São José fez? Ele fugiu? Ele abandonou Nossa Senhora? Não, ele foi fiel a Deus. Não se importou o que as pessoas iam pensar. Ele foi fiel a Deus. Ele protegeu Nossa Senhora. Então, a gente tem que ser fiel às coisas de Deus, porque tem muita coisa nessa vida que a gente não sabe, a gente não entende direito. Tudo é propósito de Deus. Tinha as pessoas discutindo e falando se DIU é pecado. Todo método contraceptivo é pecado. O DIU é pecado. Não é lícito, né? Usar camisinha. Pílula do dia seguinte. Anticoncepcional. O homem tá namorando com a mulher, ejacular fora, para não ter risco de gravidez. Tudo isso é pecado. Nós temos o método Billings, que as pessoas, muitos católicos instruem o outro a seguir, que não é uma camisinha católica também. Ele deve ser seguido porque tem pessoas, às vezes a pessoa acha que quem é católico tem um monte de filho, não tem várias realidades. Tem pessoas que não podem engravidar por questão de saúde, outras por pobreza extrema mesmo.
Então, não quer, e outras que acaba acontecendo também, tem católicos abertos à vida, mas que o filho não vem. Tem muitos testemunhos aí. E para quem é solteiro, que usa esses métodos também, é questão de saúde, né, cara? Faz muito mal para a saúde. Tem muitos católicos aí nessa área que dá uma aula sobre isso. A gente não sabe falar muito bem, né? Assim, os termos técnicos, mas não precisa estar usando esses remédios, né? Igual quem tem algum problema de saúde, endometriose, toma algum anticoncepcional ou usa o DIU por algum motivo, questão de saúde, procure um bom profissional, porque não tem nenhum anticoncepcional, nem o DIU, nenhum desses tipos de que esses médicos receitam que vai melhorar e que vai curar vocês disso. Procure um médico bom para orientar vocês. Porque o que vai ajudar muito é a alimentação, é outras coisas que a gente toma, a gente fica tomando, você não sabe como que faz mal o anticoncepcional, como que o hormônio do DIU faz mal para a mulher. Então procure um bom médico, peça a Deus, nessa novena também peça a São José, para que mostre para vocês, porque às vezes depois, quando você casar, você vai ter até dificuldade em engravidar. Então é muito sério isso. E tem muitos médicos hoje em dia que já estão falando sobre isso, que é errado, que não é certo tomar anticoncepcional por esses motivos. Procure um bom médico que oriente vocês em relação a isso. Tem muitos ginecologistas católicos aí, a gente tem indicou alguma vez uns 2 aí, a gente pode até indicar depois, que falam sobre isso, são muito bons. Então, para vocês procurarem. Muitas pessoas falam do exame de consciência do padre, a gente vai postar no Stories assim que terminar essa live, tá bom? O exame de consciência para boa confissão vai ser postado aqui nos Stories, depois que a gente terminar. E finalizando aqui, eu vi um vídeo do Ícaro de Carvalho, ele falando assim que as pessoas hoje não têm mais primos. Antigamente, agora ele falou anos 90, volta lá nos anos 90, você brincava na casa de sua avó, seu pai com os 7, 8, 10 irmãos dele ou mais, você ali com 15 primos homem, 15 mulher, aquela brincadeira toda. Hoje você não tem mais primo, não. Os seus filhos, eu falo hoje a atualidade, as pessoas não têm mais primo, não. É um primo, 2, acabou. Por quê? É uma mentalidade da pessoa, que hoje está muito difícil, tem que dar estudos para a pessoa, que não sei o quê. Eu lembro até de uma pregação assim, de uma pessoa assim, muito bacana, Eduardo Rivelli, ele falando que ele era o 4º ou 5º filho dele nascendo já, e a mãe dele perguntou, como é que você vai fazer para educar esses meninos na faculdade? Aí ele falou, você vai fazer igual a senhora fez com nós aí. Assim, eu não paguei, então, não vou pagar. Então, assim, o filho tem que se virar também, quando ele cresce. Claro que se tiver uma boa condição financeira futuramente, você vai ajudar com o que você pode. Mas você não pode pensar, achar que filho é dívida, não começar a fazer conta com seus filhos. Que nasceu um filho, aqui já é 1.500, mais outro 3.000. Não é assim que funciona, não. E tem que confiar na providência de Deus. Porque quando você é fiel a Deus, a vida de vocês muda completamente. Com Deus é tudo diferente. Então, eu não vou poder ter filho porque eu não tenho condição financeira. Abra o seu coração para ter filho. Dê o passo primeiro antes de olhar onde você está pisando. Confia em Deus. Você vai ver como que você vai ter condição de cuidar de todos os filhos que Deus mandar para você. E quando você vai casar, você faz esse juramento, né? Você faz essa promessa, você fala que você, com o padre, né? Até na entrevista e no dia do casamento, que você vai ser aberto à vida. Você vai aceitar todos os filhos que Deus mandar. Então, se você faz esse juramento não sendo verdadeiro, o casamento pode até ser considerado como nulo. Porque você mentiu. Então isso é muito sério. São muitas coisas que a gente tem que entender da igreja e tem que ser aberto. Não fica com a cabeça fechada, não. Porque isso já aconteceu com a gente no começo, porque a gente estranha muito mesmo. A gente que é acostumado com outras coisas. A gente acha impossível. A gente acha, não, gente, que absurdo. Abra o seu coração para Deus.
Peça São José para transformar o seu coração, a sua mente, para que você possa enxergar e entender por que a igreja pede isso. Antigamente as coisas eram muito mais difíceis, não tinha esse acesso à internet, não tinha esse Uber, o táxi, GPS, não tinha nada disso. Aí você via, assim, os nossos avós passavam certa dificuldade, mas tinha ali 10, 11, 12, 13 filhos. A maioria deles, das pessoas da nossa família, ninguém virou marginal por causa disso não, hoje em dia não. Pelo contrário, são pessoas mais fortes, resilientes, batalhadoras. E hoje a pessoa tá ali naquela frescura danada, vou pensar se eu vou casar, eu vou formar na faculdade primeiro, vou ter um emprego estabilizado, aí a gente casa, aí a gente viaja para curtir o nosso casamento uns 2 anos, 3 anos, para depois ter filho. E vamos ter só um só, e depois pega um cachorrinho aí, uma calopsita. Não é assim não, gente. Se você tá com essa mentalidade hoje, busca se curar, busca a verdade. As pessoas acham que ter vida fácil é ter vida boa, é ser feliz. E não é. Às vezes você pode ter o dia todo para você assistir o filme, ficar lá curtindo a preguiça, pode viajar quando quiser, pode comprar roupa quando quiser. E isso não é ser feliz. Talvez você tendo filho, você não vai poder comprar roupa sempre, você não vai poder estar viajando sempre, porque você vai ter mais filhos, você vai ter que dedicar. Sua vida talvez não vai ser tão fácil, mas vai ser boa, vai ser feliz, porque tudo vai fazer sentido. Porque quando você se doa ao outro, você entende o que é amar de verdade. Para você amar, você tem que se doar. Olha o exemplo do amor que a gente tem, que é o de Jesus Cristo. O amor perfeito, ele se doou inteiramente por nós. E a gente tem que entender que é isso que é amar. É você se entregar, você se doar. Então, quando você ama sua família, seu marido, a sua esposa, você vai se doar para ele. Você vai se doar ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa. E você vai ser feliz. Você vai ver como você vai ser feliz. Porque a vida feliz nem sempre é vida fácil. Tem as dificuldades e faz parte, faz a gente crescer, faz a gente nos santificar. E isso é muito bom, isso a gente tem que ter na mente, na cabeça. O melhor presente que você pode dar pro seu filho é um irmão. Tem muita gente que tem esse medo, né? Tem gente às vezes até casada que tá vendo a nossa live aqui e acha que ter só um filho tá bom, ou tem gente que tem um pensamento de ser filho único é ótimo. Isso é egoísmo. Voltando esse vídeo do Ícaro de Carvalho que eu vi lá, eu vi os comentários, porque foi postado numa página que não era deles, o pessoal debochando dele, rindo, cara doido, cara maluco, porque esse pessoal tá numa realidade paralela, quer acompanhar a novela, na televisão, essas páginas de Instagram de fofoca, fica nessa mentalidade fechada. Quem é criado nesse convívio, com essa amizade, tem esse pensamento fechado mesmo. Então é isso, né, que a gente queria falar para vocês hoje. A gente vai estar convidando nosso amigo hoje para estar rezando aqui com a gente, mais um membro aí do Clube dos Solteiros que se disponibilizou a estar rezando o dia de hoje com a gente. E vou estar convidando ele aqui agora. Olá, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite. O áudio tá bom? A imagem tá boa? Tá, tudo certo. Que bom. Prazer poder conversar a primeira vez com vocês. Ô, Lucas, prazer. Nossa, a gente agradece seu sim, sua disponibilidade de estar aqui rezando com a gente nessa noite de hoje. Quiser se apresentar, falar um pouco de você, de onde você é, pode se apresentar aí, fica à vontade. Sim, meu nome é Lucas, eu moro aqui em Brasília, né? Na região chamada Vicente Pires, atualmente. Eu, né, em relação à igreja, atualmente estou mais participando das missas, né? Eu toco nas missas com uma amiga minha. Eu sou músico formado também na Escola de Música de Brasília.
E questão de profissional, eu atuo como corretor de imóveis aqui. E também sou professor de violão. Dou aula também na instituição, aqui uma instituição católica para crianças, de violão gratuitamente aqui também. Que legal. Resumidamente é isso. O pessoal de Brasília tá no sangue a música, né? Assim, tirando o meio católico, assim, tem muita banda boa daí. Nossa, tem, viu? Tem muita banda boa aqui. Demais. Sim. Eu participo aqui principalmente das missas. Aqui muito conhecido é o Padre Moacir, né? Muita gente conhece muito ele aqui. As bandas aqui são sem palavras. Bacana. Pois é, mas assim, o meu estilo, questão de música, eu sou mais aquele estilo mais calmo, né? É engraçado, a minha amiga que canta comigo, eu não canto não, eu só toco, só. A minha amiga que canta, ela sempre foi mais no rock. Eu sou mais no clássico, música clássica. Mas ela gosta do jeito que eu toco mais suave, ela fala que pra mim isso é excelente. Ela não gosta de muito barulho, sabe? Então só o violão e voz pra ela é ótimo. Vocês dois casam bem. Pois é. A gente casa bem, graças a Deus. Acho que a nossa amizade já perdura, já tem uns 10 anos já. Que legal. 10 anos. Bacana. Aí hoje ela casou, ela tem um filho até. Agora mesmo, nesse sábado, vai ser o aniversário da minha tia, aí me convidou para tocar e eu chamei ela. Aí a gente vai tocar um casamento para ela. Perdão, o aniversário da minha. Porque vai ter um casamento também para eu tocar também. Que bacana. Legal. Muito bom ouvir um pouquinho da sua história aí, Lucas. Pois A gente vai estar fazendo a oração de hoje. No final aí o Lucas vai trazer um texto para nós, que é uma reflexão, né, Lucas? Sim. Isso, então. Vamos fazer a oração de hoje. Sim, é o 4º dia, né? Isso. Tá. Vamos, em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Posso iniciar, né? Pode. São José é exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, que nos deste tão belo exemplo no fiel cumprimento dos vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de Pai nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para o esposo da vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos por protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oração final. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, jamais ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Amém. São José, Rogai por nós. Amém. Amém. Aí, pois bem, como você disse, o texto que eu vou falar agora um pouco é para todos nós, que principalmente as pessoas que estão procurando alguém. Acho que é uma boa reflexão porque assim, às vezes a gente, pela nossa ansiedade, hoje tem muita ansiedade no mundo, né? As pessoas, elas querem de qualquer forma alguém, mas não param e refletem assim mesmo se elas estão preparadas para aquela pessoa. Ou até mesmo aquela pessoa a qual elas querem tanto,
estar preparado para elas também. Eu acho que o importante é a gente refletir sobre isso e pensar muito se aquele momento é o propício para a gente poder ter alguém, ou para a gente poder se conhecer melhor para que a gente possa adentrar na vida do outro. Aí eu vi esse texto muito interessante, aí eu vou ler aqui um pouco para vocês. Aí. Esperar em Deus nunca foi sinônimo de cruzar os braços e deixar a vida sentimental ao acaso. Muita gente diz que está esperando em Deus, mas na prática está apenas adiando decisões ou vivendo distraída, aceitando migalhas emocionais. A verdade é que a espera não é passiva. Ela exige posicionamento, intencionalidade e fé. A espera não é sobre dizer sim para a primeira pessoa que aparece só porque você está cansado da solidão. Esperar não é fechar os olhos para os sinais de alerta, muito menos romantizar relações que te afastam de Deus. A espera é sobre manter os olhos fixos no propósito, mesmo quando o coração tenta correr na frente. Esperar sem oração não é esperar, é ilusão. Porque sem oração você não tem discernimento. E sem discernimento, qualquer caminho parece certo. A oração é o que alinha o seu coração com o tempo e a vontade de Deus. É ela que te fortalece quando a ansiedade bate e o tempo parece demorado. Esperar sem propósito também não é esperar, é sobrevivência emocional. Quem espera com propósito se prepara, se cura, se conhece, desenvolve identidade e aprende a diferenciar carência de conexão divina. A verdadeira espera te amadurece, te capacita, te aproxima de Deus antes de aproximar de alguém. A espera que agrada a Deus não é uma pausa na vida, é um processo ativo de construção. Você constrói sua fé, seu caráter, seus sonhos. E enquanto você constrói, Deus também está trabalhando. Ele não está atrasado, ele está preparando algo que vai valer a pena, inclusive você. Então hoje, se você tem dito que está esperando em Deus, se pergunte, você tem orado? Você tem um propósito claro? Você tem se preparado emocional, espiritual e até mesmo racionalmente para um relacionamento saudável? Porque a verdade é que a espera certa atrai o amor certo. O amor certo não chega como distração, mas como confirmação. Muito bom, né? E final, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, né? Muito bom. Renovam suas forças, exatamente. Eu acho que é fundamental. Muitas vezes a gente está nessa ansiedade de querer ter alguém pela solitude ou pela... A solitude quando a gente está acostumado com estar sozinho, mas a solidão faz a gente ter carência, né? Então é importante a gente ter essa reflexão antes de a gente dar uma abertura para alguém que nos interessa. Acho que é importante. Eu achei esse super interessante. Falei, não, vou dar um espaçozinho. Eu sei que é um pouquinho longo, mas para o pessoal também ter uma reflexão e poder ter esse direcionamento, né? No que eles querem de fato. Acho que é importante. Sim. E para finalizar, eu posso fazer só tocar uma música? Pode. Eu não canto, mas eu vou tocar só um solo de uma música. Tá bom. Daquela do Frei Gilson. Tá. Que é bem bonitinha ela. Muito bom, Lucas. Excelente sua reflexão. Que possamos deixar Deus sonhar na gente, né? E que nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Exatamente. Possamos caminhar alinhado com a vontade de Deus, não é mesmo? E na hora que você trouxe aqui texto para mim, eu dei uma lida nele, eu vi que era muito bonito, vi o pessoal, eu estava acompanhando com você e vendo os comentários, muita gente gostou, pedindo texto para a gente aqui. A gente vai estar até disponibilizando, a gente tem um canal no Instagram,
É. A gente vai jogar o texto lá dentro. Sim, pode Eu vou jogar colocar. no Stories mostrando como é que o pessoal acessa, porque você mandou pra mim no WhatsApp aqui, né? Então a gente joga lá. E pra quem faz parte do Clube do Solteiro, a gente joga lá nos grupos também, que foi excelente Eu, texto, pe- viu, Lucas? eu peguei numa página. Se você quiser Sim, dar crédito à página, eu te passo o link dela. tudo bem, tudo bem. Tá? Aí você coloca lá nos stories lá, aí eles acessam lá. Eu achei bem interessante. Combinado. Excelente, foi muito Muito bom. obrigada por ter compartilhado com a gente. Não é por nada. Precisando um dia, quem sabe pessoalmente. Eu, assim, é muito louvável a missão de vocês, sabe? A todos, principalmente hoje, o mundo como ele está. Tanto pela ansiedade quanto pela carência e também pelos amores muito superficiais que hoje a gente vê, principalmente nos jovens, né? Então isso é muito bacana. Acho que as pessoas elas estão se alimentando muito bem por aqui também, viu? Parabéns. Amém. Possamos estar juntos nessa caminhada sempre, né? Amém, amém. Amém. Ô, Lucas, a gente agradece pela noite de hoje, por sua disponibilidade. Que Deus abençoe aí sua família, os pedidos no íntimo do seu coração e te Amém. fortalecer no caminho da santidade. Amém. Vocês também. Continuam na caminhada. Amém. E que Que São São José José rogai rogai por Por nós. nós. Amém. A gente vai estar postando agora a live lá no feed. Aí vocês fazem aquela interação de comentar lá de onde que vocês são, deixam uma frase bonita e observam os comentários. Um abraço e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.